Glória a Deus, irmãos. Paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Vamos nos colocar sobre os pés. Vamos fazer uma oração. Apresentar a Deus a aula desta noite. Chegamos ao capítulo 2 do nosso livro 3. Apresentar aqui Cristologia, livro 3, a doutrina do Senhor Jesus Cristo. E hoje a segunda aula, o capítulo 2, vamos falar sobre começar pela encarnação de Jesus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, graças te damos por mais esta noite, esta oportunidade de estar na tua casa e poder aprender a tua palavra. Te louvo, te exalto pela vida de cada aluno que se faz presente aqui na nossa turma presencial em Barra Mares, aqui em Vila Velha. Peço que o Senhor os abençoe de uma forma especial. Oro também pelos alunos à distância, dos diversos estados do Brasil, Minas Gerais, outras cidades do Espírito Santo, Maranhão e até mesmo fora do Brasil. Abençoe cada aluno que está nos acompanhando, que tem se empenhado e se dedicado para aprender mais a tua palavra. Recompense com as revelações preciosas do céu, que só o teu Espírito tem para compartilhar conosco. E nós pedimos que nesta noite, mais uma vez, seja benevolente com o teu povo, os teus servos, aqueles que têm se dedicado em aprender a tua palavra. Seja benevolente, trazendo revelações que venham encher a alma, o espírito, o coração de cada um. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Mais uma vez, saudamos os presentes, aqui presencialmente, os que estão à distância, mas também se esforçam, se reúnem, pegam lá o material e conosco estão estudando essa noite. Pois bem, você que já está de posse do seu livro, capítulo 2, página 10, a encarnação de Jesus. Lembrando que na semana passada nós fizemos a introdução deste livro e já apresentamos o capítulo de número 1, em que tratamos da pré-existência eterna de Jesus. Hoje então começamos aqui a falar sobre a encarnação. Página 10, vamos lá. Jesus, o Deus bendito eternamente, fez-se homem. Esse mistério chama-se encarnação. A Bíblia diz: grande é o mistério da piedade. Olha que texto extraordinário, irmãos. Está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Com alguma diferença aí de uma tradução para outra. Mas observe que extraordinário. Grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Ora, o texto está falando de Jesus. Deus se manifestou em carne, justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e finalmente recebido acima na glória. A doutrina da encarnação de Jesus excede tudo que o entendimento humano possa compreender. Porém, desse milagre depende a substância, a essência do Evangelho da salvação e a doutrina da redenção. Vamos falar aí primeiro sobre o significado, o conceito de redenção. Tem aí uma notinha no seu material, né? E o rodapé está aí trazendo o conceito de redenção, muito importante. Conceito este que, obviamente, será muito mais aprofundado quando estudarmos a doutrina da salvação. Mas aí está o conceito. Redenção é resgate, redenção é libertação, é livramento proporcionado por Cristo ao oferecer-se para morrer em nosso lugar. Então, quando eu falo a doutrina da redenção, estou falando da doutrina do resgate, da libertação, que é justamente o resultado
do fato de Cristo ter se oferecido para morrer em nosso lugar. Com a sua morte vicária, ou seja, com a sua morte substitutiva, nos substituindo, ele nos livra das terríveis consequências eternas do pecado original que recaíam sobre nós. Então esse é um conceito, ainda que simples, mas é um conceito sobre redenção, tá? Como disse, nós vamos aprofundar ainda mais quando estudarmos a doutrina da salvação. Mas aqui o termo redenção aparece porque, se não tivesse ocorrido a encarnação de Jesus, nós teríamos problema com a doutrina da redenção. Como lemos aqui, como foi lido, a encarnação de Jesus é um ponto fundamental da doutrina da redenção. Se não houvesse encarnação, não haveria redenção. Por quê? Nós vamos entender, eu sei que você já sabe, mas nós vamos aqui teologizar, não é? Nós vamos entender de forma teológica, de forma bíblica, de uma forma mais abrangente. Porque houve a necessidade de Jesus se fazer homem, ou seja, encarnar, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Por que é que nós não fomos salvos por outro intermédio, por outra maneira, de outra forma? Por que desta maneira? Então, nós entenderemos, já nós vamos explicar isso aí melhor. Dê um destaque aí, ó. Jesus se fez homem por meio de uma virgem, através de concepção sobrenatural. Vou voltar daqui a pouquinho nisso daí também, muito importante. Eu vou ler mais 2 parágrafos, aliás, vou ler mais esse parágrafo, que começa na página 10 e termina na 11, para eu começar a apresentar aqui alguns slides e trazer já com mais profundidade algumas explicações. E aí vocês sabem, né? Quem chega cedo é privilegiado, porque a gente já começa entregando coisa preciosa. Quem chega depois, pelo menos, tem a possibilidade de nos assistir e depois recuperar essa parte que se perde. Mas vamos lá. Quando Deus, no dia da queda, prometeu o Redentor, revelou também de que maneira ele viria ao mundo. Disse à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O profeta Isaías profetizou: eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Quando na plenitude dos tempos, até aqui nós falamos de promessa, no Gênesis e em Isaías, promessa. Quando na plenitude dos tempos, o anjo Gabriel comunicou a Maria que ela seria o instrumento da encarnação de Jesus. Disse-lhe: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Maria respondeu: como se fará isso, visto que não conheço homem algum? Ou seja, falando de sua virgindade. E Gabriel lhe revelou como isto aconteceria. Ele disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Com a palavra: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Maria aceitou e o milagre aconteceu. Ficou grávida. Vamos lá. Os olhares voltados para cá, por favor. Vamos falar sobre a encarnação. Falar um pouco sobre esse milagre, como ele se deu, claro. Não temos possibilidade de falar aqui todos os detalhes, mas aqueles que se encontram na narrativa bíblica, nós vamos falar agora a respeito da encarnação e nós vamos entender melhor o porquê da necessidade de Jesus se fazer homem para nos salvar. Jesus fez-se homem, sempre foi Deus, já sabemos, principalmente quem estava aqui semana passada, sempre foi Deus, eterno, não teve um momento em que ele começou a ser Deus, aliás não teve um momento que ele começou a ser,
Ele não tem uma data de início, ele é eterno. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Então Jesus sempre foi Deus. A divindade faz parte da sua essência, da sua natureza. Mas existe uma data no calendário em que o Filho de Deus, que é Deus, se fez homem. Vamos entender então agora, vamos falar do mistério da humanização de Jesus, da sua encarnação, quando ele adentra na história humana como homem. Nós vimos que como Deus ele é eterno. Nós vimos semana passada, quem lembra aí do Cristofania? Cristofania, as aparições de Cristo pré-encarnado, ou seja, suas manifestações antes da encarnação, Cristofanias, e agora vem aí a encarnação, fez-se homem. Isto significa junção de naturezas. Como assim? Ele não deixou de ser Deus para passar a ser homem. Ele continua sendo Deus e a partir da encarnação ele passa também a ser homem. Isso é importante, tá, irmãos? Ele não era Deus, deixou de ser Deus, passou a ser homem, depois quando morreu, deixou de ser homem e voltou a ser Deus. Não, sempre foi Deus, jamais em tempo algum deixou de ser Deus, passou a ser homem, mas permaneceu sendo Deus. Por isso que nós dizemos, 100% homem, 100%, isso é junção de naturezas. Ele une as duas naturezas. Nós vamos falar daqui a pouquinho, tem um capítulo específico para falar sobre a união das duas naturezas. Mas no momento da encarnação já começa aí a junção de duas naturezas. Por quê? Porque ele vai assumir a natureza humana, porém permanece com a natureza divina. Fez-se homem. Isso significa que Deus, o Filho, estou falando de Jesus, tá? Lembrando também para nós não cairmos no equívoco de imaginarmos que trata-se de manifestações diferentes de Deus, imaginando que Deus seja uma única pessoa. Já falei sobre esta heresia também. Imaginar que Deus é uma pessoa, se manifestou na antiga aliança de uma forma, depois ele se manifesta na encarnação de outra, e depois não. Estamos falando agora do Filho, Deus, o Filho, fez-se homem. Significa que Deus, o Filho, assumiu uma natureza nova. Qual natureza? A humana, permanecendo com a sua natureza temporária, eterna, que é a divina. Jamais esqueça isso. Porque quando a gente escorrega nesses assuntos aqui por equívoco, por não entender com profundidade, isso acontece, porque é uma disciplina um tanto quanto complexa, mas estudando nada é impossível. Se a gente estudar, se dedicar, a gente compreende e o Espírito Santo nos capacita até a explicar. Depende da gente dedicar, prestar atenção, ouvir, ler, conferir os textos, e o Espírito Santo vai fazer a obra dele de aplicar na nossa mente e coração e não permitir que a gente se esqueça. Então é importante que não se cometa esses equívocos, principalmente o equívoco de falar que Jesus deixou de ser Deus. Ele jamais deixou de ser Deus. Natureza eterna, eternamente Deus. Passou a ser homem, permanecendo Deus. Bom, eu dei o destaque aí na página 10, aquele box no meio da página. Jesus se fez homem por meio de uma virgem, através de concepção sobrenatural. E aí logo abaixo nós falamos aí, que quando Deus no dia da queda prometeu o Redentor, revelou também de que maneira ele viria ao mundo. Deus disse à serpente: porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua semente, da serpente, e a sua, da mulher. Essa te ferirá a cabeça, semente da mulher, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, semente da mulher. Irmãos, eu preciso da sua atenção mesmo aqui, tá? Total. Você pode tirar foto, você pode... Isso aqui não tem problema não, mas não perca o que eu estou falando aqui não.
E isso aqui, além da sua atenção, eu creio que estou falando para homens e mulheres, servos, servas de Deus, pessoas espirituais, que entendem de forma espiritual o que eu estou falando. Porque isso daqui você falar para uma pessoa não espiritual, isso é loucura, isso é balela, isso é bobagem, vai levar até para um outro lado, o que eu vou falar aqui agora. Mas as mentes espirituais compreendem esse mistério que eu vou falar aqui, que não é invenção minha. Semente da mulher. Esta é a única referência bíblica a um descendente da mulher. Não estou falando com isso que a Bíblia é machista, a gente está vivendo um tempo muito esquisito, muito chato, é a realidade. Quem é um pouquinho mais antigo, da época do bullying, de brincar, de botar apelido, aquelas coisas, hoje tudo da cadeia, tudo dá processo, um tempo que está meio esquisito, não pode chamar, eu tenho que tomar cuidado até de usar as expressões aqui, que está muito esquisito no nosso tempo. Então você fala, a Bíblia é machista, não sei o que, é o movimento feminista e tal, não tem nada a ver, não é o caso. Mas a gente sabe que a cultura da época, a cultura do tempo em que a Bíblia foi escrita, e principalmente desta época aqui, irmão, adâmica, não estou falando nem abraâmica, adâmica, e a partir daí então passando pela era patriarcal que houve essa época, a sociedade está fundamentada sobre as bases patriarcais, a família, isso é fato. Mas todas as vezes que você lê na Bíblia genealogias, você vai ler fulano gerou ciclano. O homem não gera, mas porque as genealogias aparece o nome dos homens, dos patriarcas. E você vai ter a genealogia de Jesus, que seja no livro do Evangelho segundo escreveu Lucas, que vai ligar a genealogia de Jesus até Adão, que seja no livro do Evangelho de Mateus, que vai ligar a genealogia de Jesus até Abraão. É sempre pelo lado masculino. Quando se vai citar o nome da mulher, por exemplo, vai falar que Davi gerou a Salomão de Batseba, que foi a mulher de Urias, citou Batseba. E, por exemplo, Pérez, Judá gerou a Pérez de Tamar, vai citar a Tamar. Temos também a citação da Raabe, vai citar a Raabe, vai entrar a mulher, mas fulano, homem, gerou fulano, aí vai fazer esse adendo, essas mulheres vão entrar na genealogia porque as histórias delas são extraordinárias, e o Espírito Santo achou por bem incluí-las. Mas o termo semente da mulher, fazendo uma ligação direta à mulher, aqui ó, esta é a única referência bíblica a um descendente da mulher, pois a descendência se vincula normalmente de pai a filho, ou seja, o lado paterno. Por quê? Tem que ter um porquê. Tem ou não tem, pastor Celso? Tem que ter. E aí é onde eu estou pedindo sua atenção, e liga aí o seu espirituômetro. Tem isso? No máximo, espirituômetro. Preciso que você seja uma pessoa espiritual. Evidentemente, Jesus Cristo realizou plenamente esta profecia. Qual? A profecia de ter nascido de uma mulher virgem, profecia de Isaías, e a virgem conceberá. E também se cumpriu nele a mensagem que o próprio Deus disse à serpente, que haveria de levantar um da semente da mulher. Então, foi cumprido plenamente em Jesus, porque ele nasceu de mãe virgem e não teve pai humano. Por isso que não há na conexão genealógica de Jesus a promessa de nascer da semente do homem. A palavra semente, ela vem da palavra grega, que você traduz para semente, é sêmen. Sêmen é semente. E a expressão sêmen, ela também pode ser traduzida no grego por esperma. Você vai olhar lá no grego, está essa expressão. Só que nós sabemos, no nascimento de Jesus não houve participação masculina, não houve participação de um ser humano do gênero masculino. Então não há semente do homem. Então como é que o óvulo de Maria foi fecundado?
Ela mesma questionou: como se dará isso? Eu não conheço varão. Ou seja, eu não tenho relação íntima com homem, né? Sou virgem. Como é que o meu óvulo vai ser fecundado? Como é que eu vou gerar? Qual foi a resposta do anjo? Está aí, a gente leu: eis que em teu ventre conceberás, em teu ventre darás à luz um filho. E ela perguntou: como se fará isto, visto que eu não conheço homem algum? Gabriel lhe respondeu: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então não há participação humana do lado masculino na concepção de Jesus. A participação humana é apenas feminina. Maria doa o seu óvulo, doa o seu ventre, para que fosse fecundado o óvulo e ali Jesus fosse gerado. E a participação masculina, não estou falando aqui, irmão, por isso que eu pedi, seja espiritual, não estou falando de relação íntima, estou falando do mistério da concepção no ventre da mulher, independente da concepção, do relacionamento íntimo. Estou falando do processo fisiológico, da geração de uma nova vida no ventre da mulher. Não houve a participação do sêmen masculino. Maria questionou, o anjo disse: fique tranquilo, a parte que caberia ao homem de fazer o seu ventre, ou de fazer o seu óvulo ser fecundado, para a partir de então gerar uma vida, isso aí deixa com Deus, a sombra do Altíssimo. O Espírito Santo virá sobre ti, e a sombra do Altíssimo te cobrirá, e então você vai gerar um filho, como ele diz aqui, te cobrirá. Por isso também o santo que será gerado de ti, o santo que será gerado de ti, ou que há de nascer de ti, será chamado o quê? Filho de Deus. Filho de Deus. Filho de Deus. Então a semente é da mulher, porque pelo lado masculino a semente é de Deus, por isso ele é filho de Deus, o único gerado por Deus, filho de Deus, a semente de Deus. Agora, preste atenção, isso aqui, as mulheres vão ser as primeiras da glória a Jesus aqui hoje, a começar por elas. Quando Adão peca, Eva peca, Adão peca. Só que Deus vai cobrar de Adão. Por quê? Porque Deus deu a Adão a responsabilidade. E Adão era o representante legal da humanidade diante de Deus. Ainda que a humanidade naquela época fosse só ele, Eva, e depois os filhos, mas enfim, Adão, Deus conversava com ele, a responsabilidade era dele. Então Adão é que responde diante de Deus. Quando Adão peca, a semente de Adão é corrompida. Então todos aqueles que nascem a partir da semente de Adão já nascem trazendo consigo o vírus do pecado. Adão gerou de Eva a Caim. Caim já nasce trazendo a semente de Adão. Então já nasce trazendo com ele o vírus do pecado. O Caim vai gerar. Então aquele que vai ser gerado do Caim já traz com ele a semente do pecado, a semente corrompida de Adão, o vírus do pecado. O Caim vai gerar, o filho do Caim vai gerar e vai, sempre pelo lado masculino. Quando chega lá em Jesus, se você for ler a genealogia de Lucas, que vai começar lá em Adão, quando chega em Jesus, na hora do homem, não tem o José, não tem a semente corrompida, não tem a semente contaminada pelo pecado, que é a masculina. A feminina Deus preservou, a semente da mulher. E a mulher não dá nenhum glória. Se eu fosse mulher, eu estava sapateando no meio dessa igreja aí. Vocês estão meio desanimados, ó. Deus preservou a semente da mulher. A semente corrompida foi a do homem. Então na hora de Jesus, o homem sai fora, a semente da mulher. Então o Espírito Santo vem e dentro, do óvulo e ali, daí para frente, todo aquele processo eu não entendo muito bem, não vou aqui explicar, corro risco até de cometer equívoco, mas o fato é, todos aqueles que nascem trazendo consigo a semente de Adão, eu vou perguntar, quem aqui nasceu trazendo consigo a semente de Adão? A única exceção é Jesus.
A única exceção é Jesus. Por isso que Paulo diz, todos pecaram. É claro que ele está excetuando Jesus. Fora de Jesus todos pecaram. E destituídos estão todos da glória de Deus, exceto Jesus. Porque nele não teve semente do homem, a semente caída, a semente corrompida. Foi preservada a semente da mulher. E a participação masculina está aqui, ó. Foi o próprio Deus. Por isso ele é chamado Filho de Deus. A questão do nome está aqui no texto que a gente leu, ó. Eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Gabriel deu esta orientação a Maria. Não foi de Maria a escolha do nome. A escolha do nome Jesus não foi de Maria, nem de José. Mas o anjo informou o que fora decidido pelo conselho divino. Você vai gerar um menino, e esse menino vai chamar-se Jesus. Por que Jesus? Este é o nome humano. Este é o nome que conecta Jesus à sua humanidade. Quando ele se fez homem, ele assume este nome, Jesus. E o que é que significa o nome de Jesus? Qual o significado do nome? Este nome significa Jeová salva. Este nome designa a pessoa e a existência do Filho de Deus que veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, o nome foi escolhido pelo conselho divino e o nome significa Jeová salva. Através de Jesus, Deus está providenciando a salvação da humanidade. Por isso deu a ele o nome de Jesus. Aí antes da encarnação, ele se chamava Jesus? Não. Ele assume essa identidade depois que ele nasce. Olha o que nos diz Apocalipse 3,12. Quem pode abrir aí? Apocalipse 3,12. Informa-nos que os vencedores conhecerão o novo nome do nosso Salvador. O nome Jesus está conectado à obra terrena, a sua obra de salvar a humanidade. Mas antes ele já tinha um nome e depois um outro nome. Mas assim, não, mas irmão, até nós no céu receberemos um novo nome, porque isso fala de um novo momento, um novo ciclo, uma nova história. Se encerrou uma etapa, se encerrou um ciclo, fechou-se uma dispensação, começa uma nova identidade, uma nova história. O que diz Apocalipse 3,12? Ao que vencer, farei coluna no templo do meu Deus, dele nunca sairá, escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus. E agora? E também o meu novo nome. Promessa de Jesus, o meu novo nome. E há uma outra promessa aí. Você está com a Bíblia aberta em Apocalipse? Esse aí é o 3,12, né? Deixa eu abrir aqui, ó, Apocalipse 3,12, a promessa de conhecer o novo nome de Jesus. Agora, dá uma olhada aí no Apocalipse, capítulo 2. A igreja de Esmirna. Perdão, não é de Esmirna. Agora... 17, é a igreja de Pérgamo, 2,17. Quem tem ouvidos, ouça, que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então a promessa para o vencedor é receber um novo nome, e também a promessa para o vencedor é conhecer o novo nome de Jesus. Hoje nós o conhecemos como Jesus. Por quê? Porque este nome significa Jeová salva.
Este nome está ligado ao ministério terreno, à obra de salvação que ele veio realizar. Este nome, portanto, está ligado à sua encarnação, o projeto da encarnação, salvar a humanidade. Então, acho que até aí deu para a gente já começar a entender a encarnação, como se deu, por que que Jesus não nasceu trazendo o pecado, por que é que ele nasceu sem pecado, porque não houve sêmen ou semente corrupta do homem, estou falando agora gênero masculino, mas foi preservada a semente da mulher e a parte masculina no ato da fecundação da semente da mulher. Gabriel disse, o Espírito Santo, e aí o texto até diz, eu vou ler mais uma vez, descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então Jesus não traz pecado, nasce santo, vive santo. Isso aqui é para você tirar agora a teia de aranha da garganta. Vou começar de novo, hein? Nasceu santo, viveu santo, morreu santo, ressuscitou santo, foi arrebatado ao céu santo, vai voltar santo para levar os santos, amém? Amém. Isso aí, para tirar a teia de aranha da garganta, dá glória a Jesus. Ele é santo. Vamos lá. É impossível explicar este milagre em termos biológicos. Eu tentei aqui, mas eu sei que é muito mais complexo do que aquilo que eu tentei aqui na minha simplicidade explicar. O próprio médico Lucas registrou esse milagre no seu evangelho com fé e convicção, sem deixar uma sombra de dúvida. Pela fé entendemos. Por isso que eu disse, se alguém que não tem a mente de Cristo, se alguém que não é espiritual, ri disso aqui que eu falei, não acredita, não leva em consideração. Mas precisamos ser espirituais para entender este grande mistério. Jesus veio a este mundo por meio de um nascimento natural. Olha, agora estou falando do ato do nascimento, não da geração. Ele foi gerado, concebido de forma sobrenatural. Mas a partir do nascimento natural, ele nasceu exatamente 9 meses após Maria haver concebido de modo sobrenatural, quando se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Lucas 2:6. Jesus nasceu conforme a profecia em Belém, Miqueias 5:2. E para isso, Deus providenciou que o alistamento decretado pelo imperador Augusto obrigasse José e Maria a locomoverem-se de Nazaré, na Galileia, até Belém, exatamente na época de Maria dar à luz. Jesus nasceu como os demais homens nasceram. Houve, porém, uma manifestação sobrenatural. Uma multidão de anjos cantou diante de um grupo de pastores de ovelhas louvores ao Messias, o ungido que havia nascido. Então, preste atenção. Eu sei que talvez, você consegue ver um pouco o mapa aí? Dá para enxergar aí atrás? Você consegue ver? Deixa eu ver se eu tenho as setas aqui. Vamos lá. Não há necessidade para o momento de ter profundidade aqui na geografia da Terra Santa, mas eu vou te passar aqui algumas localidades, principalmente para quem não tem muita familiaridade com a geografia bíblica, para entender. Por exemplo, a terra de Israel, nos tempos de Jesus, ela estava basicamente dividida em 4 partes. 4 partes. Aqui ao norte, deixa eu ver se eu consigo. O mouse está muito claro e aqui é claro também. Vocês conseguem ver o movimento do mouse aqui? Não, né? Bem pouco. Estamos falando lá no norte. Talvez quem esteja lá atrás não consiga ver. Vamos lá. Você consegue ver esse lago azul aqui, esse ponto azul mais... Esse é o chamado Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades, ou mais conhecido como Mar da Galileia. Você percebe ali que não é um mar, é um lago. O mar está aqui, o Mar Mediterrâneo. Ali é um grande lago, mas como eles não tinham dimensões, para eles era um mar, chamava de mar. Embora, pela hidrografia, não é um mar, é um grande lago. Então ali é o norte, onde está aquele lago, a Galileia.
descendo, é um filetinho pequeno, é o Rio Jordão, até desaguar aqui neste outro mar, que é o Mar Morto, está aqui bem ao sul. Então lá no norte, a Galileia, no meio, Samaria, e aqui ao sul, bem próximo ao Mar Morto, nós temos então a Judéia, do outro lado do Jordão, para o lado de lá, para o lado de lá. Então a gente vai ter a terra dos Gadarenos, Gerasa, outra região, tá? A região que já não fazia parte do território de Israel, era a terra dos gentios. Então aqui estão esses três territórios. José era do sul, da Judéia. Ele era oriundo de Belém, que fica no sul, na Judéia. Porém, ele trabalhava junto com Maria. Quando eles ficaram noivos, eles se mudaram para o norte do país, para a região da Galileia, bem aqui ao norte. Só que a profecia dizia que Jesus tinha que nascer em Belém, cidade de Davi, que era também a cidade de José. Mas parece simples, uma viagem aí de 140 quilômetros, 150 quilômetros, se fosse mais ou menos daqui a Linhares. Só que daqui a Linhares, pela BR-101, asfaltadinho, o seu carro andando a 80, 90, 100, é uma coisa. Há 2.000 anos atrás, nas estradas pedregosas, em cima de um jumento, subindo o morro, descendo o morro e tal, aí é outra coisa, esses 140, 150 quilômetros. Não tinha razão para fazer essa locomoção, sair lá do extremo norte, a região da Galileia, e vir para o sul. Mas tem a profecia, Deus falou que o menino iria nascer em Belém, a cidade de Davi. O que foi feito então para que Jesus viesse a nascer em Belém? O imperador romano, de todo o império, aí não é só Israel, irmão, é desde a Europa, Roma, pegando a parte da Ásia, todo o império romano, todo o império, aí é muita coisa. Ele tomou a seguinte decisão: ele queria fazer um censo. Você já sabe o que é censo, que no Brasil é feito pelo IBGE. Só que o censo daquela época não é um agente do IBGE, seria o nosso, que vai de casa em casa para fazer as perguntas, para fazer um levantamento. Não. As pessoas tinham que ir à sua cidade de origem e fazer o que chamamos, a Bíblia chama de alistamento. Está aqui, eu sou José, estou casado com essa mulher, tenho tantos filhos. Aí vem outro da mesma região. Então foi assinado um decreto a nível do Império Romano, irmão. Isso era quase que a nível mundial. Isso é um decreto quase que a nível mundial. Começou aquele movimento de gente para todo lado dentro do Império Romano. E aí chegou a ordem lá em Nazaré: você deve ir à cidade de origem e se alistar, ordem do imperador. Então José se viu obrigado a fazer esse trajeto de Nazaré, na Galileia, até Belém, na Judéia, levando com ele Maria grávida, próximo de dar à luz. Quando ele chega na cidade de Belém, está aquele tumulto, aquela reviravolta, os hotéis lotados, as pousadas lotadas, as hospedarias, casa de família, não tem aonde se hospedar. O restante da história você já conhece. Você já sabe o que aconteceu. Só estou te mostrando um pouco dos bastidores. Por quê? Porque a gente lê assim tão simples, aí estava ali, deu uma ordem assim, foi para ali. Irmão, foi uma reviravolta em nível mundial para tirar o José lá da Galileia e trazer aqui na Judéia para que a profecia se cumprisse. Alguém entendeu que eu disse que Jesus, para que nascesse aonde a Bíblia disse que ele nasceria, Deus moveu toda a terra para que a palavra dele não caísse por terra, porque passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Se é ali que ele tinha que nascer, é ali que ele tinha que nascer. Se foi necessário mover o coração do maior imperador do planeta, para ele assinar um decreto, para que todos os habitantes do mundo conhecido da época se movesse de um país para o outro, de uma cidade para outra, de um estado para o outro, só para José chegar ali, Jesus nascer,
Deus fez isso para que a palavra dele não caísse por terra. Então você tem que entender o que está por trás, os bastidores aqui. Não é simples não. Tudo na vida de Jesus, no ministério, desde a concepção, passando pelo nascimento, irmão, Jesus nasceu. Aí então a notícia chegou do nascimento de Jesus. Herodes, que era o imperador da época, se enciumou, tendo ficado sabendo que acabara de nascer alguém com status de realeza, porque alguns sábios do Oriente vieram para adorar, só que não encontraram Jesus na casa real. Foram procurar, vai nascer um rei. Aonde que é o palácio? O palácio é aqui. Foram lá na casa de Herodes, cadê o rei? Que rei? A gente seguiu a estrela, o menino rei. Não, aqui não tem nenhum rei. Então desculpa, lugar errado. Não, segura aí um pouquinho, segura aí. Chamou os sacerdotes, então consulta aí os livros. Aonde que a Bíblia diz que o menino deve nascer? Consultaram lá, o menino deve nascer em Belém. Aí Herodes falou com os sábios: faz o seguinte, vá lá em Belém, a profecia diz que ele deve nascer em Belém. Quando você encontrar o menino, e depois de vocês terem adorado o menino, a Herodes disse assim: volta, me diz onde ele está. Por que, Herodes? Eu também quero dar uma adoradinha nele. Você acreditou nisso? Herodes queria matá-lo. Mas que história é essa? Eu sou rei, nasceu alguém rei, não é da minha família? Vai acabar com a minha dinastia para reinar no meu lugar? Então antes que cresça já vamos logo matar. E aí, então vou usar de estultícia, né? Mandou os sábios irem lá encontrar e voltar. Quando os sábios chegaram e adoraram, foram avisados para voltar por outro caminho. Aí o Herodes percebeu: não, tem alguma coisa errada, eles não voltaram. E agora, como é que eu descubro quem é a criança? Não tenho a mínima ideia. Então como é que a gente faz? Mata tudo que é criança que tiver lá. É o único jeito de a gente matar o menino. Não nasceu lá? Então vê quem nasceu naquela região, mata todo mundo. Só que o Gabriel chegou na frente e disse: sai daí, vá para o Egito. Irmão, você não está percebendo, não está movendo o céu, a terra de um lado para o outro. A semente da mulher está sendo preservada e a semente do dragão aqui está perseguindo desde o começo. É por isso que você é perseguido também, porque você é filho de Deus também. E por isso que Deus deixa ele maluco, ele vai para te achar. Cadê? Estava aqui, não está mais. Foi para onde? Foi para lá. Quando chega lá, foram até o Egito e agora, ó, já morreu o Herodes que queria te matar. Volta daí, mas não fica na Judéia não, sobe lá para cima, para Nazaré. Aí Jesus foi criado em Nazaré. Mas ele nasceu aonde? Quando ele ficou grande, começou a exercer o ministério dele aqui no sul, na Judéia, em Jerusalém, a conversa é essa. Mas que história é essa? A Bíblia não diz, ou a palavra, a Escritura não diz que ele deve nascer na Judéia? Ele não é galileu? Não é nazareno? Só que ele não nasceu em Nazaré. Ele foi criado em Nazaré. Por isso ele é chamado Jesus de... Mas ele não nasceu em Nazaré. Isso aí é para enganar o inimigo, irmão. Isso é para enganar o inimigo. Ah, ele é de Nazaré, então não é ele não, porque a palavra diz que tem que nascer em Belém, mas ele nasceu em Belém. Mas depois ele foi criado em Nazaré. E aí ficava aquela confusão: mas que história? Ele não é galileu? A profecia diz que tem que vir do sul, ele é do norte e tal. O que tu fala de ti mesmo? Jesus: eu não falo nada. Eu não falo, deixa a confusão aí com vocês. O mistério. Vamos fechar esse parênteses aqui, irmão, porque tem muita coisa ainda, mas é para você entender como é que Deus trabalha. O verdadeiro Deus veio ao mundo como verdadeiro homem. Foi por meio desse milagre que o Verbo se fez carne, que Deus introduziu no mundo o primogênito, que veio em semelhança de carne, e foi feito descendência de Abraão, em tudo semelhante aos irmãos. Foi assim que ele desceu do céu, e Deus lhe preparou um corpo. A encarnação deu a Jesus condições de ser o mediador entre Deus e os homens, e ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, para expiar o pecado do povo. Sendo homem, podia fazer reconciliação pelos homens. Sendo Deus, a sua reconciliação fica com um inédito valor. Então, depois eu vou falar melhor sobre essa questão as duas naturezas de Jesus e a importância delas justamente para ser Salvador. Eu vou apenas introduzir aqui, mas vou falar melhor aqui na frente.
Jesus veio para salvar quem? Os homens ou os anjos? Ou a Deus? Veio para salvar? Então, para salvar os homens, ele precisava se fazer homem. Mas ao mesmo tempo, sendo Deus, porque ele jamais deixou de ser Deus, então ele é este elo, ele é esta ponte legítima que liga os homens, porque ele é homem, a Deus. Ele também é Deus. Então ele representa os homens porque ele se fez homem diante de Deus e ele é Deus. Deus não podia expiar o pecado dos homens. Quem tinha que expiar o pecado dos homens tinha que ser homem. Mas todos os homens que nascem não conseguem expiar pecado porque já nascem trazendo consigo o quê? Pecado. Os sacerdotes, antes de expiar o pecado do povo, faziam expiação pelo seu próprio pecado. E aí este processo tinha que se repetir toda vez, porque eu sou sacerdote, eu peco, expio o meu pecado, depois intercedo para Deus perdoar o seu. Aí eu torno a pecar, tenho que fazer de novo sacrifício pelo meu e orar para Deus perdoar o seu. E assim vai, oro pelo meu, oro por você, oro por mim. E isso foi se repetindo, até que vem um que é perfeito, que não tem pecado. Por isso o sacrifício dele não necessita de se repetir. Ele não precisa de novo se entregar, como os sacerdotes faziam de repetir, continuamente os sacrifícios. Por quê? Porque precisava expiar o seu próprio pecado para depois os pecados daqueles por quem eles intercediam. Mas Jesus veio de uma vez por todas não cobrir os pecados, mas retirar os pecados, porque ele não teve pecado. Essa é a grande questão. Mas nós vamos aprofundar mais isso daí. Vamos encerrar aqui a aula, o capítulo 1, aliás, o capítulo 2, vamos encerrar aqui para a gente entrar no capítulo 3. Vamos lá então, capítulo 3, página 13. Jesus, o verdadeiro Deus. Deixa eu colocar aqui, Jesus, o verdadeiro Deus. Não é somente desde a eternidade que Jesus é Deus. A gente já falou sobre isso. Mas o que você não pode esquecer, e eu bati nessa tecla e mais uma vez torno a bater, ainda depois que ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, continua sendo Deus verdadeiro, revelando a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. As Escrituras, que incontestavelmente provam a sua deidade, foram escritas para que todos creiam que Jesus é o Cristo. Mencionaremos algumas evidências que provam que Jesus é Deus verdadeiro. Quero que você abra sua Bíblia, nós vamos precisar muito desse texto aí de Filipenses, capítulo 2. É o nosso textuário desse capítulo aqui agora. Filipenses, capítulo de número 2. A partir do versículo 5. Paulo vai tomar Jesus como o maior exemplo de humildade do universo. Jesus é o maior exemplo em tudo, em amor, em bondade, em santidade, em tudo. Mas aqui especificamente Paulo vai tratar de Jesus como o maior exemplo do universo, no que diz respeito à humildade. E aí Paulo então aconselha os filipenses que manifestem a mesma disposição de Jesus em serem humildes, ter o mesmo sentimento. Então olha o que ele diz no versículo 5: de sorte que haja em vós, falando aos filipenses, falando para nós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, aí Paulo vai dizer, olha o sentimento, sendo em forma de
Sendo em forma de Deus. Essa forma aqui é física? Jesus assumiu a forma física? Não. Está falando da natureza. Está falando da essência. Embora a expressão seja forma, mas aqui é essência. Mesmo tendo a natureza divina, mesmo tendo a essência divina, em outras palavras, sendo Deus, mesmo sendo Deus. Talvez uma outra tradução, quem tem uma tradução que fale diferente de forma, que traga uma outra expressão, que não seja forma. Tem tradução que diz mesmo sendo Deus, já é direto ao ponto, não tem o termo forma. Bom, não importa, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que é usurpação? Tem a outra tradução diferente da palavra usurpação? Olha que maravilha. Isso é King James? King James, né? Tendo plenamente a natureza. Olha que coisa extraordinária, irmão. Olha que coisa extraordinária. Plenamente a natureza. Aí, maravilha. É isso aí. Nosso texto aqui está forma. Aí fica, a forma é o que? Física, é corpo, é cabeça, tronco, membro. Não. É isso ali, ó. Plenamente a natureza de Deus. Então, olha o que Paulo está dizendo. Vocês devem manifestar o mesmo sentimento que houve em Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, aí o que diz aí na sequência? Não reivindicou o ser igual a Deus. Usurpação, a palavra usurpação é um crime. Usurpar é cometer um crime. Usurpar é você se apossar de algo de forma ilegítima. É um furto. Eu vou usurpar o livro aqui do pastor Celso, do presbítero Renato. Ele não viu, usurpei. Me apossei de forma ilegítima, fraudulenta. Só que Paulo diz, não, Jesus não tem necessidade de assumir fraudulentamente ou de forma indigna a natureza de Deus. É direito dele, ele é Deus. Não é usurpação. Assumir a divindade, eu sou Deus. Ele não está se orgulhando, se envaidecendo. Está simplesmente falando a verdade. Por quê? Porque ele possui plenamente a natureza divina. O ser Deus, para ele, não é usurpação. Não é tocar na glória de Deus. Não é roubar o que só a Deus Pai pertence. Pertence a ele, porque ele possui plenamente a natureza de Deus. Mas olha o que ele faz, e aí é o exemplo de humildade que Paulo está trazendo. Sendo em forma de Deus, ou tendo plenamente a natureza de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou como diz aí, mais uma vez, presbítero Laurito, como é que diz aí na King James essa última parte? Não reivindicou o ser igual a Deus. Ele não ficou batendo na tecla, né? Reivindicar, exigindo, mas o que ele faz? Aniquila-se a si mesmo. Autoaniquilamento, autoesvaziamento. Só que eu vou explicar. Tomando, agora sim ele vai assumir algo que não é dele. O ser Deus pertence a ele, mas o que ele vai assumir, agora sim ele vai tomar uma forma que não é dele. Que forma é essa? De servo. E ele vai se fazer semelhante aos homens. E achado na forma de homem, irmão, só o fato de Deus assumir a forma humana, irmão, para aí, isso aí já é aqui já é uma baita humilhação. Aqui já está, a humilhação já está aqui. Deus assumir a forma de homem, aqui já humilhação. Você tentar comparar um patrão que virou empregado, um empresário que virou limpador de rua, isso não é humilhação. Humilhação é Deus tomar forma de homem. Isso é humilhação. Isso é humilhação. Mas Jesus achou pouco. Aí o texto diz: e tendo se achado na forma de homem, ele fez o quê? Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até quando? Por uma semana, por um mês, até a morte. E qual era a mais humilhante forma de morrer no tempo de Jesus? Até a morte de cruz. Irmão,
Olha o que Paulo está dizendo. Pega esse exemplo de humildade aqui, ó. Você acha que está sendo humilhado porque alguém pegou você daqui, colocou você aqui? Pegou você daqui, colocou você aqui? É muita humilhação. E Deus que saiu de lá? Veio ser homem, até a morte, e morte de cruz. Isso não é humilhação, não? Tem gente que é pastor, foi chamado de evangelista. Não, eu estou sendo muito humilhado. Me tirou daqui, me colocou aqui, que humilhação, não volto mais aqui, foi muito humilhado. O obreiro não apertou a mão dele na entrada da igreja, muita humilhação, muita humilhação, muita humilhação, não suporto mais tanta humilhação. Aí, essa é a humilhação que a gente fala hoje. Tem 2 cultos que o pastor não me dá oportunidade. É humilhação demais. É humilhação demais, não dá, para mim não dá, é muita humilhação, irmã. E manda usar, eu não é, irmã, é mesmo. Ainda vai ter outro lado que vai endossar mesmo, é mesmo. Isso aqui é humilhação, isso aqui é humilhação. E Paulo está dizendo, copia esse exemplo aqui, ó. Copia esse exemplo. Aqui eu já expliquei o termo usurpação, deixa eu avançar. Se esvaziou, em outra tradução, se aniquilou. Aniquilar, esvaziar. Isto é uma doutrina, mais uma das doutrinas extraordinárias da cristologia. A cristologia é uma doutrina, mas ela tem as ramificações. E agora eu vou falar dessa aqui, ó. Trouxe o texto grego. Porque esse texto aqui, esse aqui é importante, porque a gente fala forma de servo, né? Está no grego, você vai lá no original, alá, eaviton, ekenosen. Vou falar desse aqui, até destaquei, ekenosen, que em algumas Bíblias está traduzido por aniquilar, em outras esvaziar, ekenosen. Vou falar de ekenosen, mas o interessante é você perceber aqui, lavon, morfê. Lavon é tomar, morfê, forma, morfia, forma. Aí eu dei o destaque aqui, doulos. Quem já ouviu essa palavra? Doulos. Doulos. Existe até ministérios, doulos e tal, que na nossa Bíblia está traduzido forma de servo, mas doulos é escravo. É escravo. Ele assumiu a forma de um escravo. Quem é que lava os pés das pessoas dentro de casa, naquela época? É o escravo. O que Jesus fez, assumiu o papel de escravo. E ali mais uma vez ele diz, se eu sou Senhor, lavei os vossos pés, vocês devem fazer o mesmo. Sempre ele dando exemplo. Irmão, Jesus deu exemplo em tudo, em tudo. Em tudo Jesus deu exemplo. Ele nunca pediu para você fazer uma coisa que ele não tivesse feito primeiro. Ele é exemplo. Ele vai dizer, ame o teu inimigo. Jesus, é difícil. Ele deu exemplo ou não deu primeiro? Seja humilde. Ele deu exemplo ou não deu primeiro? Eu vou falar para você uma coisa, tá? Para você que ficar acordado e não dormir aí. Você ficar acordado, se dormir você vai perder. Eu vou falar uma única coisa. Uma única coisa que Jesus mandou a gente fazer e ele mesmo não fez. Só teve uma coisa que ele mandou a gente fazer e ele não fez. Mas é daqui a pouco. Se eu esquecer, você me lembra. Vai me lembrar? Quem está aí acompanhando aí, se eu esquecer, manda aí para eu me lembrar. Mas por enquanto o assunto é esse aqui, ó. Ao se fazer homem, o Senhor Jesus aniquilou-se. Ekenosen. Está aqui, ó. A palavra grega. Ekenosen. A doutrina da kenosis, ou ekenosen. O que é isso? Esvaziar. Tornar vazio, anular, despojar, fazer com que algo seja visto como vazio, como oco. O que o profeta Isaías disse? Quem olhava para ele dava algum valor? É esse aí que é o Salvador? Vocês estão de brincadeira? Esse aí vocês estão falando que é Deus, esse aí? Esse aí seminu pendurado na... vocês estão brincando comigo. Vazio, humilhação, ápice da humilhação, motivo de chacota, de piada, de ridicularização. O profeta diz, quem olhava para ele não dava nada. Ele não veio bonitão, né?
Esses filmes que você vê, toda vez que chega a Páscoa, que chega o Natal, aí está lá Jesus, loiro, olhos azuis. Quem já conheceu um judeu louro de olho azul? Que lá é europeu, irmão. Ué, você conhece algum judeu? Eu já vi alguns judeus. Loiro de olho azul, nunca vi. Judeu? Toma cuidado com o que você vê. Tem gente que conhece Gênesis vendo novela da Record, vai conhecer. Cuidado, irmão, isso aí é Hollywood, não é Bíblia, não. Para pensar, judeu, loiro de olho azul. Quando chegaram no meio da multidão, que foram prender Jesus, lá, a turba, não sabia quem ele era. Ele se confunde no meio da multidão. É feio igual todo mundo lá. Chamou Jesus de feio. Eu estou dizendo, o profeta diz, quem olhava para ele não via beleza alguma. Você quer romantizar a coisa, não tem romance não. Isso aí é da sua parte, é de parte de Hollywood, é Mel Gibson, isso é outra história. A Bíblia é diferente, a Bíblia diz humilhou, a Bíblia diz não tinha beleza, não tinha formosura, a Bíblia fala outra coisa. Se te agride, é a Bíblia. Isso é esvaziamento, ele se esvaziou, se tornou vazio, oco. Quem olhava para ele não via nada. Tinha que ter um olhar espiritual. Deus tinha que mostrar o que estava por trás daquela casca de homem. Ele se esvaziou. Do que mais que ele se esvaziou? Que é a kenose? A que nível chegou o alto esvaziamento de Jesus? Até que ponto ele se esvaziou da sua glória? Isto é, destaquei aqui, da dignidade divina. Ele não desceu dizendo, eu sou Deus, eu quero ser adorado, me respeita, eu sou Deus, eu sou Deus. Não, ele se esvazia da dignidade divina, tornando-se a si mesmo insignificante, ou seja, de nenhuma reputação. Isso é esvaziamento. Compara o lugar onde você nasceu com o lugar onde Jesus nasceu. Compara, só começa por aí, onde você nasceu, onde Jesus nasceu. Talvez, eu tinha uma parteira, foi lá na Bahia, em casa, não sei o que, foi em tal lugar. Pode acontecer um episódio ou outro de alguém que estava indo para o hospital, aí de repente nasceu no carro da polícia. Acontece essas histórias, mas é atípica. A regra é, você teve assistência, não foi das melhores, que seja, mas alguém te assistiu, alguém esteve ao seu lado, te ajudou. Você nasceu numa estrebaria cercado por animais? Deus não poderia escolher aonde que ele vai nascer? Vai nascer no castelo de Herodes? Não. Vai nascer lá? Não. Vai nascer no palácio? Não. Vai nascer naquela casa bonita? Não. Vai nascer no meio dos bichos aí, Vai nascer aí. Isso é esvaziamento, irmão. Isso é esvaziamento. Quem é que... Só os sábios mesmo que vieram seguindo a estrela, que discerniram. Imagina, você está procurando Deus, você está procurando Deus. Onde está Deus? Onde está Deus? Vai por aqui, vai por ali e tal, e vai seguindo. Aí de repente você chega lá no estábulo cheio de bicho, animal, aquele fedor, você sabe que é desse jeito, aquele cheiro terrível. Aí de repente tem um bocado de palha juntado, aí tem um menino lá sujo de sangue, uns panos enrolados. Aí Deus é isso aí, Você ia acreditar? É esse aí, Deus aí, Você entender até que ponto foi o esvaziamento. Deus escolheu assim. Deus escolheu que fosse assim. Se esvaziou. Mas o que significa isso na prática? O que significa? Significa que Cristo abdicou, abriu mão, temporariamente, é claro. Se a gente fala da eternidade, então o intervalo de tempo, os 33 anos de vida terrena, é esse tempo. Então ele abre mão temporariamente seus privilégios, direitos, glória perfeita. Tudo isso para quê? Para cumprir como servo o plano da redenção da humanidade.
Começa a pensar sobre as coisas que você faz na obra de Deus. Pô, vou ter que me submeter a isso? Vou ter que me sujeitar a isso? Olha aí, dá uma olhada nisso aqui, ó. Isto não implica em perda da natureza divina. Precisa ficar muito claro mais uma vez. Jesus apenas depositou aos pés do Pai toda a sua glória. Ele não podia descer com glória, majestade, poder. Depositou aos pés do Pai poder para que pudesse assumir o quê? Forma humana. Então ele não desceu cheio de glória, depositou. A natureza permaneceu com ele, a essência. Até porque quando ele nasceu, ele foi gerado no ventre de Maria, semente divina. Semente que eu falo aqui, irmão, repito mais uma vez, não pensa pelo lado aí que vai te levar a ficar até escandalizado, não. Estou falando como a Bíblia diz, não houve a participação homem, ser humano, gênero masculino, filho de Deus, o santo que nascerá de ti. O Espírito Santo foi quem gerou no ventre de Maria o menino Jesus, o infante ali ainda, o embrião e todo o processo, você já sabe. Então, assumir essa forma. Ao completar sua obra na terra, Jesus reassume tudo aquilo que sempre fora dele por direito. Ele não passou a ter todo o poder depois, ele sempre teve. Ele abre mão temporariamente e depois ele reassume o que é dele por direito. Não há usurpação, ele não assume de forma indigna, ele não assume sem ter direito, não, sempre foi direito dele por ser Deus. Na terra, o homem Deus sujeitou-se temporariamente às limitações humanas. Por exemplo, como Deus, um dos atributos da divindade é ser onipresente, mas ele abre mão de atributos da divindade. Ele não pode estar presente em todo lugar, então ele tem que se deslocar de um lugar para o outro. Se ele está na Samaria, ele não está na Judéia. Se está na Judéia, não está na Galiléia. Se está na Pérea, não está em nenhum outro lugar. Ele entrou dentro do tempo, ele entrou dentro da limitação humana, ele assume tudo isso. E justamente nessa condição temporária é que ele declarou não saber quando se daria o arrebatamento da igreja. Embora a gente vai falar muito mais disso aqui também lá em escatologia, mas eu vou falar aqui rapidinho, não quero e nem posso ficar preso a isso, mas é uma questão recorrente. Jesus não sabe quando ele vai voltar, Jesus não sabe quando se dará o arrebatamento da igreja. Irmãos, quando você diz que Jesus não sabe uma coisa, por implicação você está dizendo que ele não é onisciente. Mas como é que é onisciente e não sabe alguma coisa? Se onisciente significa saber tudo, todas as coisas, conhecer todas as coisas. Mas como é que ele disse nem os anjos, nem o Filho, só o Pai? Porque quando ele disse isso, ele estava em que condição? A condição que ele havia temporariamente aberto mão de atributos da divindade. Atributos, eu citei aqui exemplo, a onipresença, e agora estamos citando a onisciência. Ele abre mão da onisciência, e nesta condição foi que ele disse: o Filho não sabe. Por quê? Porque eu abri mão do atributo da onisciência, eu abri mão do atributo da onipotência, mas com a sua vitória cabal alcançada na cruz, ou seja, cumprida a sua missão terrena, não foi por acaso que ele declarou o quê? É-me dado ou é-me devolvido? Reavi de novo. Foi a oração dele: Pai, glorifica-me contigo com aquela glória que eu tinha quando? Desde a fundação do mundo. E onde é que estava aquela glória? Ele abriu mão para assumir a forma humana, completou a missão terrena. Pai, quero reaver aquela glória. Completou a missão terrena, reaver todo o poder. Completou a missão terrena, reaver toda a onisciência, tudo aquilo que ele esvaziou para assumir a forma humana. Então,
Poder aqui exoxia, significa poder físico, mental, poder de autoridade, influência, poder de direito, privilégio, poder de reger e governar. Então ele diz: é-me dado todo o poder, autoridade sobre a humanidade, e assim vai. Portanto, podemos dizer com segurança que após seu retorno ao céu, Jesus tornou a fazer uso de seus atributos, onipotência, onisciência. Em Apocalipse, quando ele aparece a João, já glorificado, a obra terrena completada, olha as palavras que ele diz a João, que indicam seu pleno conhecimento sobre a data do arrebatamento: venho sem demora, presto venho, cedo venho. Indica conhecimento sobre a ocasião. Vamos lá, deixa eu deixar esse trilema aqui. São os parênteses, tá? Fecha parênteses e volta para o material aí. Jesus é chamado, estamos na página 13. Jesus é chamado. Vocês acreditam que Jesus é Deus mesmo? Que sempre foi, continua sendo, sempre será. Mas você pode se deparar com alguém que não crê. E você não vai convencer alguém que não crê simplesmente dizendo que você crê. Você encontra alguém que: eu não creio que Jesus é Deus. Você não vai convencer ele apenas dizendo que você crê. Mas se a sua fé, né, a sua confiança, a sua certeza, como a minha, tem bases, fundamentos sólidos, então você tem ferramentas para convencer aquele que não crê. Então o que eu vou dizer aqui não é para convencer você, que você crê, mas é para dar a você as ferramentas para convencer alguém que, quem sabe, Deus coloque no seu caminho que não creia. Seja lá um espírita, que acredita que não passa de um espírito iluminado, a reencarnação de alguém, um anjo superior. Você vai encontrar aí um testemunho de Jeová, vai chamá-lo de um Deus menor e por aí vai. Então vamos lá. O primeiro fundamento aqui da nossa convicção de que Jesus é Deus. Quem chamou Jesus de Deus? Deus, Pai. Está aí na página 13, ó. Nós estamos falando aí na página 13, Jesus é chamado Deus. Quem é que chamou Jesus de Deus? Olha o primeiro aí, o Pai chamou ele de Deus. Se ele não é Deus, então o Pai mentiu, porque o Pai chamou ele de Deus. Vamos ver? Hebreus 1:8. Do Filho diz, não é o Filho diz, é do Filho. O Pai está falando de quem? Do Filho. 2 pontos. Ó Deus. É forte? Do Filho diz, o Pai vai falar do Filho, acerca do Filho. 2 pontos. Palavras do Pai. Ó Deus, o teu trono subsiste. 2 vezes ele o chamou, o Pai chamou Jesus, meu Filho amado. Todo aquele, pois, que nega que Jesus é Filho de Deus, faz o próprio Deus mentiroso. Por quê? Porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Olha o perigo de alguém dizer que Jesus não é Deus. Está chamando quem de mentiroso? O Pai. Mas adiante, o anjo enviado por Deus chamou Jesus de Filho de Deus. Nós já lemos isso. E ele será chamado pelo nome Emanuel. Qual o significado de Emanuel? Mas quem é que vai nascer? É o menino. E o anjo está dizendo, o menino é Deus conosco, Deus no meio de nós. Então está dizendo que o menino é Deus. Quando Jesus nasceu, os anjos cantaram louvores a Cristo o Senhor. Outro testemunho, o próprio Jesus se chamou Deus. Quando seus inimigos lhe perguntaram, és tu o Cristo, filho do Deus bendito? Ele respondeu, eu sou.
Ele chamou Deus de meu Pai. Ele se chamou também o Filho unigênito que está no seio do Pai. E disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Para a mulher samaritana ele disse que era o Messias, notícia que se espalhou em toda a cidade. Ele se chamou Alfa, Ômega, princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, e o eu sou. Isso aqui é interessante, irmãos. João 8, 24, 28, 58, 13, 59. Essa expressão aqui é a mesma que no encontro entre Deus e Moisés, que Moisés pergunta: qual é o teu nome? E Deus diz: o meu nome é Eu Sou. Não é apenas o verbo, o verbo ser, sendo conjugado na primeira pessoa do presente, do indicativo, eu sou. Não. Isto aqui, essa expressão é a mesma que foi usada no encontro entre Deus e Moisés, quando Moisés pergunta qual era o nome, e ele se diz: o eu sou. Tanto é verdade que quando foram prender Jesus, e aí eu disse a vocês, não sabiam quem era Jesus no meio da turba, tanto que eles contrataram Judas, para Judas dar o sinal. Qual era o sinal para saber quem era Jesus? Mas se Jesus se destacava, para que isso daí? Não, poderia ser facilmente confundido. Então, para não haver confusão, aquele que eu beijar é esse, para que vocês não levem a pessoa errada. Por quê? Porque ele pode ser confundido no meio da multidão. Ele é um homem como os outros, ele assumiu essa forma, não tinha destaque. Estou falando pelo lado físico, é claro que é o destaque espiritual, estou falando pelo lado físico, era um ser humano, poderia ser confundido ali com qualquer outro, por isso houve a necessidade de contratar o traidor. Mas quando Jesus viu que naquela situação os seus discípulos estavam em perigo, e aí os malfeitores chegam para prendê-lo e perguntam: quem é Jesus? Ele assume a frente, a dianteira, e ele usa essa expressão: eu sou. E vocês sabem o que acontece depois que Jesus falou isso? Todo mundo caiu por terra. Aí levantou: o que houve aqui? Foi um terremoto? O que a gente estava fazendo mesmo? Não, a gente veio aqui prender Jesus. Ah, é verdade. Quem é Jesus aí? Eu sou. Caíram de novo por terra. Você nunca leu isso na Bíblia? Está lá. Aí depois ele teve que voluntariamente se entregar sem essa declaração. Irmão, eu estou falando aqui não é sou eu, Jesus sou eu, como a gente diz, sou eu aqui, eu. Não. É essa expressão de peso, de poder, de reivindicação de divindade, como foi no encontro entre Deus e Moisés. É isso que está acontecendo. Se você ver, não dá tempo agora, mas quando ficou aquele interrogatório entre os anciãos e Jesus, e vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali, e aí de repente Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou. O que os homens fizeram? Pegaram pedra para apedrejar. Por quê? Porque entenderam que aquilo era uma blasfêmia. Aquela expressão que ele tinha acabado de usar, ele estava dizendo que ele era divino. Ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Pegaram pedra, acabou de cometer uma blasfêmia ali, se comparou com Deus. Para nós, às vezes, a expressão não tem peso, mas no contexto da época, olha aí, blasfemou, disse que é Deus. Lá no ato da sua prisão, a simples expressão, que não é simples, fez com que os homens caíssem como se um grande terremoto tivesse ocorrido. Então, irmão, isso daqui é declaração da sua divindade. Jesus se declarou Deus. Aquele que nega a deidade de Jesus rejeita o testemunho de Jesus e mostra assim que é inspirado pelo espírito do anticristo. Se Jesus fosse, como os teólogos modernistas afirmam, um produto da união entre Maria e José, ou com qualquer outro homem, o mundo não teria nenhum Salvador. Por quê? Se Jesus fosse produto da união de Maria com José, ele nasceria com pecado.
E aí o mundo não teria um Salvador, porque o mundo precisava de alguém que não tinha pecado para remir o mundo dos seus pecados. Então Jesus não era um homem comum, o mundo não teria nenhum Salvador. Jesus seria um homem mentiroso, porque afirmou ser o Filho de Deus. Mas glória a Jesus, Ele é Deus bendito eternamente. Por isso que eu coloquei aqui um trilema. A gente conhece um dilema, né? Dilema, fica entre uma coisa e outra. Aqui eu coloquei um trilema. Qual é o trilema? Se Jesus não era quem Ele disse que era, ou não é quem Ele disse ser, vamos usar o termo no infinitivo, então nós temos um trilema: ou Ele era um mentiroso, ou Ele era um lunático, pessoa que vive no mundo da lua, acredita que é algo que não é, ou a outra hipótese, ou Ele é Deus. Você acha que Ele era mentiroso, lunático ou Deus? Não tem para onde correr. Ou Ele era um mentiroso, porque disse que era quem não era, um mentiroso. Não, mas não fez isso por maldade, não. Ele era um lunático, então. Não tinha consciência do que dizia, vivia no mundo da lua. Então, se ele não é mentiroso, não é lunático, então só sobra essa alternativa: Deus. Por isso que eu disse que você vem preparado para dar glória a Ele, viu? Dê glória a Jesus, porque Ele é Deus. O Pai afirmou a divindade de Jesus, o próprio Jesus afirmou a sua divindade, os anjos também. Quem mais? Todos os apóstolos afirmaram que Jesus é Deus. Bem rapidinho aqui, Pedro testificou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Chamou de o Santo, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Diz que Jesus é o Senhor de todos. Paulo disse que Jesus era o próprio Filho de Deus e falou da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que Cristo, segundo a carne, é Deus bendito eternamente. João escreveu que Jesus era o Verbo eterno. Assim, João estava nos oferecendo uma nova cristologia ao chamar Jesus de o Logos. João disse duas coisas a respeito de Jesus. Primeiro, Ele é o poder criador de Deus que veio aos homens, ou seja, Ele é a palavra do poder. E Jesus é a mente encarnada, a expressão perfeita do pensamento de Deus acerca dos homens. Tomé o chamou Senhor meu e Deus meu. E todos os que em todos os tempos receberam a salvação têm dado o mesmo testemunho que os samaritanos. Sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então Jesus é Deus. O Pai disse que Ele é Deus, os anjos disseram que Ele é Deus, Ele mesmo disse que ser Deus, os apóstolos também testemunharam da sua divindade. Por que mais cremos convictamente, sem sombra alguma de dúvida, que Jesus é Deus? Porque Jesus possui atributos de Deus. Temporariamente Ele não os usou, quando por ocasião da sua encarnação, mas esses atributos pertencem e sempre pertencerão a Ele. Mas Ele voluntariamente se esvaziou, abriu mão, mas Ele possui. Ele é onipotente, tem poder sobre os demônios, tem poder sobre as doenças, enfim, tem todo o poder. Ele é onisciente em vários textos, Ele é onipresente em vários textos, Ele é imutável, eterno, deve ser adorado. Olha aí, Ele que afirmou: ao Senhor teu Deus adorarás, aceitou a adoração. Quantas não foram as vezes que se prostraram para adorá-lo e Ele aceitou a adoração? Anjos não aceitaram, profetas não aceitaram, apóstolos não aceitaram, não é? Paulo e Barnabé queriam adorá-lo, não aceitaram. Profetas não aceitaram, anjos não aceitaram, e Jesus aceitou a adoração. Por quê? Porque Ele é Deus. A sua natureza divina prova a sua deidade, santo, amor e verdade. Não vou ler, irmãos, porque eu preciso avançar. Eu quero falar pelo menos hoje ainda, são 9 agora, eu quero falar ainda pelo menos hoje
capítulo 4, o verdadeiro homem, para a gente pelo menos quase que fechar. Vou deixar para a união das duas naturezas na outra semana. Então, sua lição aí, leia o restante do capítulo, da página 16 e 17. Mas eu quero aqui trazer o seguinte: Jesus é filho unigênito, né? Monogênese, único gerado. Então Deus só tem um filho, resultado da geração, de ter sido gerado. Jesus é o filho unigênito, único gerado. Mas eu pergunto, você é filho de Deus também? Israel, a nação de Israel são filhos de Deus? Só que a forma de filiação é diferente. Jesus é o único gerado. Ele é divino porque é o único gerado, é o único que tem a mesma natureza. Por que eu vou falar isso agora, para a gente encerrar esse capítulo? Porque tem gente que prega aí, ó, filho de peixe é o quê? Aí fica com essa... Tem muito pregador, você vai no YouTube, você vê isso, tem esses pregadores com essa bobeira, com essa, vamos dizer assim, essa linha de raciocínio espúria, baixa, essa linha de raciocínio rasteira. Filho de peixe, peixinho é, filho de leão é leãozinho, filho de neném, filho de... Você é ou não é filho de Deus? Então você é o quê? Só Deus. Tem isso, irmão? Tem isso. Quem nunca viu aí, nunca ouviu o pregador falar isso daí? Tem pregador famoso. Aí vai para aquela outra linha: você é filho, você também tem DNA divino e tal, e não sei o que, você pode ordenar, determinar, exigir, pá, e pá. Ah, é mesmo, é verdade, tem razão, faz sentido. E vai atrás dessa bobagem aí. Tem que discernir as coisas. Jesus é o único Filho de Deus por geração. É o único que possui o DNA divino, no sentido de possuir a mesma natureza, a mesma essência, portanto ser divino. Mas quem, além de Jesus, é filho de Deus? Bom, Jesus é o único por geração. E quanto aos seres humanos? A humanidade é criação de Deus. Portanto, criaturas foram criados. Mas se ela recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador, então ela passa a ser filho de Deus, mas já é de uma outra, passa a ser. Isso é importante também, porque o diabo, às vezes, poxa ali, pessoa caída no chão, na droga, na bebida, no alcoolismo, caído lá desmaiado, o cachorro lambendo a boca dele. Aí, o filho de Deus. Não, calma aí, não é filho de Deus não, isso é criatura, isso é uma criação de Deus. Para ser filho tem que passar por um outro processo para ser filho. A gente vai falar desse processo. Mas primeiro, Israel, filho de Deus por eleição. O que é eleição? Deus elegeu, Deus escolheu. Várias vezes a Bíblia diz, tinha diversas nações. Deus chegou, eu quero essa aqui. Ele elegeu, ele escolheu. Ah, mas por que nos... Aí, meu irmão, você não vai perguntar para mim, né? Você tem que perguntar para quem? Por que ele não escolheu os amonitas, os moabitas, os midianitas? Eleição, ato soberano da vontade de Deus. Ele escolheu Abraão e a sua descendência. Eu escolhi isso aqui, vai ser então filho de Deus por eleição. Aí agora entra nós, a igreja. E quanto à igreja? Nós somos filhos de Deus por que razão? Ou por qual razão? Por adoção. Somos adotados, passamos a fazer parte da família de Deus. Paulo diz isso. Fomos adotados, enxertado na oliveira verdadeira. Estava fora, fomos colocados para dentro. Passou a ser filho, passa a ter direito à herança eterna, herança eterna e tal. Precisa manter-se fiel para continuar, etc, etc. Então, não confunda isso aí. Se você não ouviu, espero que nunca ouça, mas pode correr o risco de ouvir algum pregador mal intencionado, usando essas linhas de raciocínio rasteira,
com esse argumento, filho disso, filho daquilo, você é filho de Deus, você é Deus. Não, você é filho por adoção. Um filho adotivo, uma pessoa tem um filho adotivo, traz para dentro da sua casa. Pelo menos deveria ser assim, pela lógica. O que o filho gerado come, o adotivo come. Na escola que o gerado estuda, o adotivo estuda. Na partilha da herança, o que um tem direito, o outro tem direito também. Deveria ser assim. Deveria ser assim. Mas na hora de fazer o exame do DNA, quem é que vai ter o DNA dos pais? O adotivo ou o gerado? O adotivo não vai trazer o DNA, vai poder ter direito a todas as demais heranças, vai morar na mesma casa, vai ter o seu quarto, vai ter os brinquedos, e não sei mais, até o nome, vamos botar o nosso sobrenome nele. Tem gente aqui que tem meu sobrenome, tem o dos Santos aí, quantos tem? Quase todo mundo, a família dos Santos aí, ó. Renato também é dos Santos e tal. Tem ninguém animado de ter meu sobrenome não, né? Mas o de Deus, da família de Deus, passa a ter o sobrenome. O DNA, só o único gerado. Vamos lá para o capítulo 4. Capítulo 4. Jesus, o verdadeiro homem. Falamos verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Vou dar uma adiantada aqui na leitura, aí depois eu faço uma pausa. Cristo, sendo em forma de Deus, aniquilou-se. Você já sabe o que significa isso. Tomando a forma de servo. Assim Cristo, Deus bendito eternamente, renunciou voluntariamente, não foi obrigado, foi voluntariamente, à glória perfeita que possuía nos céus e a tudo aquilo que ele, na sua glória divina, podia gozar para ser o Redentor da humanidade. Sujeito às limitações de um verdadeiro homem, Jesus viveu neste mundo não somente como Deus verdadeiro, mas também, principalmente, no mundo como homem verdadeiro. A Bíblia chama Jesus homem. Quando Pedro falou de Jesus, disse: Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus. Já te expliquei, o Nazareno é porque ele foi criado em Nazaré. Ele nasceu aonde, irmãos? Mas foi criado em Nazaré da Galileia. Por isso ele recebia essa alcunha aí, Nazareno, Nazareno, Nazareno. Outros, o Galileu, né? Tem até o Galileu. Ele não nasceu na Galileia, mas ele foi criado lá, né? Isso aí é importante, você não misturar as coisas. Mas ele foi criado lá na Galileia. A Galileia seria, vamos fazer assim um comparativo, como se fosse o estado e Nazaré a cidade. Então, no estado da Galileia, na cidade de Nazaré. Então chamava ele de Galileu, estado baiano. Nasceu na Bahia. Mas qual cidade da Bahia? Aí tem muito. Salvador, soteropolitano, não é assim que chama quem nasce lá em Salvador? Tem baiano que não sabia disso. Quem nasce em Salvador é soteropolitano. Mas é a cidade. Então Jesus, Nazareno, Nazaré, Galileu, da Galileia, mas na verdade ele era belemita, nasceu em Belém. Pilatos disse a respeito de Jesus: eis aqui o homem. Jesus disse, falando de si mesmo: nem só de pão viverá o homem. Também afirmou: mas agora procurais matar-me a mim, homem, que vos tem dito a verdade. Paulo escreveu que a graça e a ressurreição vieram por um homem, e que há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é ele? Jesus Cristo, homem. Então, um único mediador entre Deus e os homens é Jesus, eternamente Deus, mas que se fez homem. Por que Maria não pode ser medianeira? Ela é mulher, ser humano, mas não é divina. São isso, são aquilo, São João, São José, são não sei o que lá de pipoca, são não sei do que, não sei o que lá do pneu furado, são não sei mais da onde. É só homem. Jesus Cristo, Deus, homem. Esse é o mediador perfeito, porque ele liga os homens como homem a Deus como Deus. O nome Filho do Homem, frequentemente usado por ele mesmo, 69 vezes nos evangelhos, expressa tanto a sua humilhação e sofrimento,
como sua representação legal por toda a humanidade, como também a grande glória com que ele há de se manifestar quando voltar para julgar o mundo e para reinar. Jesus nasceu e cresceu como qualquer outro homem. Gabriel se apressou em explicar o que Maria tinha todo o direito de querer saber. Ele respondeu, ao modo dos hebreus, em circunstâncias solenes, linguagem rimada, cadenciada ou cadenciosa, de grande força e delicada beleza. Descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Embora Maria houvesse concebido de modo sobrenatural pelo Espírito Santo, Jesus nasceu como todos os homens nascem. Deus lhe preparou um corpo, ele veio em carne, se fez carne, tá? Não confunda com ser carnal, mas assumiu carne, né? Corpo físico, palpável, e como outro homem qualquer participou da carne e do sangue. Assim, ele teve corpo, alma e espírito. Ele estava sujeito ao crescimento e ao amadurecimento naturais, conforme Lucas 2, 40, 52, e aprendeu obediência. O historiador Filion informa acerca do crescimento e desenvolvimento do mestre que sua nação, sua família, a escola, a sinagoga, as lições que tirou de suas experiências e da natureza, a leitura das escrituras, contribuíram certamente de alguma maneira para a educação moral do Salvador enquanto homem. Mas seu mestre principal foi o Espírito Santo. Sem essa formação divina, é impossível descobrir a causa do maravilhoso desenvolvimento de Jesus. No fundo de sua personalidade, Jesus nunca se separou de Deus. Conforme os anos foram se passando, o espetáculo da natureza, as relações com os homens, a mediação habitual, ajudaram a desenvolver gradualmente nele seu pensamento humano e em inteira conformidade com a vontade de seu Pai. Jesus aperfeiçoou esse conhecimento à luz da verdade eterna que ele levava em si mesmo. Vez por outra aparecem uns curiosos que não estão interessados em saber o que a Bíblia diz. Já viu os curiosos que não querem saber o que a Bíblia diz? Quer saber o que a Bíblia não diz? Ele ainda não sabe o que está na Bíblia, mas ele quer saber aquilo que não está. Por exemplo, de vez em quando, pastor, o que Jesus fez lá desde o seu nascimento até os 12 anos? E depois dos 12 ele aparece, some de novo e depois só reaparece com 30. O que ele fez dos 12 aos 30? A resposta é simples, viveu, meu. O que ele fez? Viveu. A única diferença é que não pecou, isso nós sabemos. Mas quer saber o que Jesus fez dos 12? Irmão, tem livro aí que vai contar. Jesus era uma criança, cheio do poder. Quando ele estava brincando e um amiguinho dele pegava a tiradeira, como é que chama aqui? A tiradeira? Estilingue. Pá! Matava um passarinho, Jesus ia lá correr, pegava o passarinho e ressuscitava. Mas isso é bobeira. Essas coisas aí é bobeira. Mas você encontra isso daí. A querer dizer o que Jesus fazia e tal, no tempo que a Bíblia não fala. Irmão, se não fala, esquece isso para lá. Ele simplesmente viveu como qualquer outro homem natural, com uma única exceção: ele não pecou. O que nos interessa saber é isso aí, não pecou. Jesus, como verdadeiro homem, estava sujeito às limitações. Por exemplo, cansava-se, tinha fome, teve sede, se alegrava, sentia tristeza, perturbação, até chorou, sofreu até o ponto que o seu suor ficou como sangue. Enfim, morreu. Só como homem, Deus não poderia jamais morrer. Jesus, como homem, foi tentado em tudo. Toda tentação que um homem pode sofrer, Jesus sofreu. Como homem, Jesus dependia da ajuda de Deus. Por isso ele orava constantemente para que de Deus recebesse poder, direção para o seu trabalho, vitória sobre os demônios. Ele orou até pelos inimigos. Por isso, as ameaças e maldades dirigidas contra ele jamais podiam alterar a sua íntima comunhão com Deus. Em tudo ele nos deu o exemplo. Amém? Amém. Tem uma coisa que ele não deu não, hein? Que ele mandou a gente fazer, mas ele não fez. Eu disse isso, né? Vocês lembram que eu disse isso?
Tem que falar ou a gente encerra sem eu falar? Eu vou falar, ué. Mas eu vou falar mesmo. Deixa eu terminar o próximo parágrafo. Terminando o próximo parágrafo eu vou falar. Eles jamais podiam alterar o sonho de uma comunhão com Deus. Em tudo ele nos deu exemplo, abrindo pelas suas pisadas o caminho que nos conduz à vitória. Jesus, como homem, vou encerrar esse parágrafo e vou responder, hein? Se distinguiu de todos os demais homens em um só ponto: jamais sofreu uma fraqueza moral. Embora tenha vindo em semelhança de carne, ele jamais conheceu o pecado na sua própria experiência. Ele era santo, incontaminado, imaculado. Nele não havia pecado. Era justo, podia desafiar a todos. Imagine, irmão, chegar diante dos inimigos e fazer a pergunta: quem dentre vós me convence de pecado? E aí o barulho do grilo. Gri, 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 gri. Mas os inimigos, babando sangue. Jesus, fala um pecado aí que eu fiz. Aí não, você não pecou. Naquele, também não pecou não. Nunca pecou. Nem os inimigos tinham nada para falar contra ele, a não ser quando contratava alguém para mentir. Então ele desafiava: quem de vocês me convence de algum pecado? Ninguém. Quando entrou na luta final, ele disse: se aproxima o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim. O que o diabo tem com Jesus? Não tem uma brecha, não tem nada. Ele que orou: Pai, perdoa-lhes. E mais do que isso, nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, seja na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. O que mais Jesus disse para a gente orar? Perdoa-nos nosso pecado. Agora leia o restante aí da frase. Nunca precisava pedir: Pai, me perdoa. Foi a única coisa que ele disse. Quando você pecar, você diz: Pai, perdoa os nossos pecados. Mas ele mesmo nunca fez essa oração. Jesus nunca disse: Pai, perdoa o meu pecado. Jesus já orou isso? Mas ele te ensinou a fazer, não falou? Falou: isso aqui eu vou te ensinar, eu não vou fazer não, porque se eu fizer é hipocrisia. Mas quando você pecar, você ora e diz: Pai, perdoa o meu pecado. Quando nós, Jesus diz, ora e diz: Pai, perdoa o meu pecado, tá? Aí Jesus está dizendo assim: eu vou te ensinar, só que você nunca vai me ver fazer isso. Eu nunca vou orar dizendo: Pai, perdoa o meu pecado. Jesus nunca fez isso. Ele já orou pelo pecado dos outros, até dos inimigos, até daqueles que ainda haviam de vir, aqueles que crerão, até pelos nossos ele orou, aqueles que hão de crer orou, mas pelo pecado dele, esse exemplo, na prática, ele não deu, ele só ensinou. Respondi ou não respondi? Você ainda está meio assim, né? Mas isso aí ele nunca fez não pode ter certeza, ele nunca orou pedindo perdão pelo próprio pecado. Jesus, homem verdadeiro eternamente, o verbo se fez carne. Após a ressurreição, Jesus recebeu um corpo glorioso, isto é, um corpo espiritual. Foi exaltado soberanamente. Ele assim está no céu, com o seu corpo que recebeu como homem, embora como glorificado. Estevão, João o viram após a sua ascensão como filho do homem. Assim ele também voltará. Quando ele subiu, os anjos testificaram: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. O que Jesus fez com o corpo humano que ele recebeu? O que Jesus fez com o corpo que ele assumiu quando se esvaziou? Ele viveu com aquele corpo até o final, morreu com aquele corpo. Ao terceiro dia ele ressuscitou, não em outro corpo. Se ele ressuscitasse em outro corpo, seria reencarnação, que é assumir uma outra carne. Mas é a ressurreição daquele corpo, mas agora glorificado. Como um corpo glorificado, aquele corpo glorificado, por exemplo, ele aparecia nas reuniões de porta fechada e de repente
aparecia no meio da reunião e dizia: paz seja convosco, e desaparecia. Não estava sujeito à lei da física. Como é que atravessa uma parede dessa? Como é que pode ter um corpo que está tudo fechado e se apresenta no meio? Isto é o que ele fez com o corpo. Aquele corpo que ele recebeu, ao vencer, ele glorificou esse corpo. Esse termo aqui, glorificar, é remover do corpo a fraqueza, é remover do corpo. No caso de Jesus não houve pecado, no nosso caso vai remover todo o pecado. No caso de Jesus, um corpo que era corruptível. Como assim? Sujeito ao envelhecimento, ao enfraquecimento, a uma enfermidade, a uma... No caso de Jesus, não havia corrupção. E aí o que ele vai fazer com o nosso corpo? O que é corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade. O corpo mortal que morre, Jesus transformou em um corpo imortal. E a promessa para nós é que o que é mortal será revestido de imortalidade. Então Jesus, Deus, se faz homem para transformar o homem, não em Deus. Estou dizendo que ele transformou o homem em Deus, mas transforma este corpo humano em um corpo que tem a possibilidade de viver eternamente na presença de Deus. Você acha que aconteceria o que conosco, nesse corpo aqui, se Deus em sua essência e glória se manifestasse no nosso meio? O que você acha que aconteceria? Você quer ver faz um teste amanhã, pessoa que fala assim: eu queria ver Deus, eu quero ver Deus, eu quero ver, com esses olhos, eu quero ver Deus. Então você faz um teste amanhã, meio-dia, você olha para o sol e fica 2 minutos assim com o olho arregalado olhando para o sol. Amanhã você faz esse teste. Se você passar nele, depois você está pronto para ver Deus. Consegue ou não? Puxa vida, uma estrelinha de quinta grandeza. Você não consegue? O sol é uma estrela de quinta grandeza. Você não consegue ficar 2 minutos olhando para ela? Quer ver Deus? Agora, quando o corruptível for revestido de incorruptibilidade, o mortal de imortalidade, aí nós teremos a condição de vivenciar o que Adão viveu antes do pecado. Viver de verdade na presença de Deus. Depois do pecado, Adão era inteligente. Quando Adão percebeu que Deus vinha, Adão, se escondeu, ouvia a tua voz e porque agora o pecado entrou na minha vida. Aí Deus fez o quê? Botou querubins com espada na entrada do jardim, expulsou ele de lá. Deus foi ruim, expulsou Adão. Se Adão permanecesse ali, seria dizimado, consumido, destruído. Adão teve que sair para o segundo Adão abrir de volta a porta do paraíso. O primeiro Adão pecou e fechou a porta do paraíso para nós. O segundo Adão, que é Cristo, veio para reabrir a porta do paraíso para nós, irmão. Por isso que nós podemos entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Amém ou não amém, irmão? Irmão, por que da necessidade de Jesus se fazer homem? É importante que se tenha em mente que Jesus tinha a missão de restaurar a harmonia perdida no Éden, ou seja, restaurar a comunhão entre o homem e Deus. Então tinha que se fazer homem para restaurar. Assim era importante que aquele que fosse cumprir esta árdua tarefa pudesse reunir em si as duas naturezas, divina e humana. É fato que somente Jesus pôde cumprir de forma majestosa esta missão. Adão não cumpriu, Noé não cumpriu, Abraão não cumpriu, Isaac não cumpriu, Jacó não cumpriu, José não cumpriu.
cumpriu, vai por aí afora, você pensar nos grandes líderes, Moisés, pensar nos juízes, Sansão, Gideão, pensar nos grandes reis, Davi, Salomão, pensar em profeta, Elias, Eliseu, todos estes tinham natureza humana corrupta, caída e não passavam de homens. Então por que você fica correndo atrás de homem? O que homem pode fazer por você? O que homem pode te dar? Agora Jesus, irmão, Jesus, Deus homem, Deus que se fez homem, este é o único que pode nos salvar. Enquanto homem, Jesus atuava na total dependência do Espírito Santo. Tinha que atuar assim, pois o seu ministério terreno dependia da sua humilhação, porque estava agindo como exemplo fundamental para que a sua igreja, a forma como a sua igreja atuaria depois dele. Então ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, atuava na dependência do Espírito Santo, dando aí exemplo de como a sua igreja deve atuar. Tudo o que fez foi feito sob o poder do Espírito Santo. Jesus, durante sua encarnação, foi totalmente dependente do Pai. Não veio para fazer a sua vontade, mas sim a vontade do Pai. Para dar o exemplo, aniquilou, abriu mão da sua vontade de tudo, orava, pedia autorização ao Pai, não usava o seu poder, não teve por usurpação, vou usar agora o meu poder, eu sou Deus, não, pedia ao Pai, estava vivendo em submissão. Por isso somos capazes de realizar as obras que Ele fez pelo poder do Espírito Santo. O que diz lá em Atos 10:38? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Ele era Deus, sim, mas abriu mão dos atributos. Como homem, vivia na dependência de Deus, em obediência à vontade de Deus, cumprindo a vontade de Deus. Jesus, ao assumir a forma humana, adquire atributos humanos, mas não perde a sua natureza divina. Quando Paulo fala em Filipenses, já comentamos aqui, que ele assume a forma de servo, é da posição de igualdade com o Pai, com o Espírito, que ele se esvazia, mas não da sua natureza. Assim Jesus se submete funcionalmente à função, ao Pai e ao Espírito no período da encarnação. Mantém todos os atributos divinos, mas os submete voluntária e humildemente ao Pai, não fazendo uso deles, a não ser que seja esta a vontade daquele que o enviou. Sempre que ele usava o poder, por exemplo, no casamento, estava ele lá, Maria recebeu a notícia de que acabou o vinho, correu em Jesus, acabou o vinho. O que Jesus disse? Não é chegada a minha hora. Eu sei como resolver, mas ainda não recebi autorização. Estou vivendo debaixo de submissão do Pai. Quando o Pai der agora faz, aí eu uso o poder, mas enquanto o Pai fala não. Jesus no Getsemane, ele ora: Pai, se possível, a minha vontade, Pai, é que o Senhor passe de mim esse cálice, todavia seja feita qual? A tua. Aí o Pai disse assim: a minha vontade é que você vá para a cruz e morra. Jesus fez o quê? A vontade do Pai. Isso é submissão. A humanidade de Jesus, o Cristo, foi necessária. Primeiro, vou rapidinho aqui, a gente está com o tempo estourado, não tem jeito não, irmão, cristologia, para que cumprisse sua missão terrena em geral, visto que somente como homem poderia redimir aos homens. Segundo, havia necessidade de identificar-se com homens, a fim de que esse pudesse identificar-se com ele na sua glória. Ele se identifica com o homem na sua fraqueza, na fraqueza humana, para que o homem possa se identificar com ele na sua glória, receber o corpo restaurado, glorificado, poder ter condição de viver diante do Pai. Terceiro, seu presente ofício de mediador exigia que ele se identificasse conosco, como também isso é requerido pela nossa identificação potencial com ele em sua glorificação. Então ele veio, se identificou conosco, mas ele cria um modelo de vida que nós devemos copiar. A gente precisa se identificar com ele, imitá-lo. Imagine se eu fosse imitar Jesus Deus. Não, mas eu não sou Deus. Aí ele diz: imita Jesus homem. Você não é homem? Ser humano? Imita o Jesus homem.
Porque alguém poderia alegar, mas como é que eu vou imitá-lo? Ele é Deus. Não, mas aqui temporariamente ele viveu como homem. Imita o homem, Jesus. Quarto, a ressurreição de Cristo Jesus garante a nossa própria. Mas isso não poderia ocorrer, não for o fato de ter Cristo assumido a nossa humanidade. Então ele pega a humanidade, a natureza humana, e a ressuscita. Por isso que ele é a primícia daqueles que ressuscitaram. Primeiro, que ressuscitou para nunca mais morrer. Não falo de ressurreição como de outros que ressuscitaram e tornaram a morrer. Falo de ressuscitar para nunca mais morrer. Jesus é o primeiro, e aí depois dele virão os demais, inclusive nós, aí a igreja. Quinto, em último lugar, eu acho que a ressurreição de Cristo Jesus subentende a sua ascensão aos céus e a sua glorificação. E isso também nos está assegurado pelo Salvador, que é o Deus homem, o Filho de Deus. Então Jesus ressuscitou. Os que morrerem em Cristo, o que vai acontecer com eles? Jesus, depois que ressuscitou, estava vivo, ele foi assunto aos céus, subiu. E aí Paulo diz: quanto a nós, os que ficarmos vivos, seremos. Então, o que morre ressuscita, o que está vivo ascende aos céus, é arrebatado. O que aconteceu com Jesus acontecerá com aqueles que estão em Cristo. Morreu, ele ressuscitou, também ressuscitará. Está vivo, ele ascendeu aos céus vivos, nós vamos subir para o céu vivo também. Capítulo 5 hoje não, né? O que é mais aí? Não fala que quer não, porque eu também não aguento mais não. Semana que vem, se Deus quiser, tem mais e tem muito mais coisa boa, hein? A união perfeita das duas naturezas. E o capítulo 6 nós vamos estudar os nomes e os títulos de Jesus. Semana que vem, se Deus quiser. Por hoje ficamos aqui, está na hora aí, encerramos bem na risca, mas dá tempo ainda de participar do lanche. Se você ainda tiver força para se colocar de pé, se coloque. Sem perda de tempo, nós vamos orar, agradecer a Deus e encerrar essa aula. Mais uma vez eu agradeço o esforço de todos, os que vieram, bem como dos que nos acompanharam aí à distância. Deus abençoe e recompense poderosamente. Oremos. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por esta aula, em que o Teu Filho foi mais uma vez glorificado. Saímos daqui com o nosso coração alegre, porque o Teu Filho foi mais uma vez glorificado em nosso meio. Saímos daqui amando mais a Jesus. Saímos daqui admirando mais a Jesus. Saímos daqui com o desejo de servir mais e melhor ao Senhor Jesus. Por isso nós te agradecemos por esta aula. Pedimos também que nos leve em paz aos nossos lares. Nos dê um fim de semana abençoado na Tua presença. E que possamos, se assim for a Tua vontade, estar de volta na próxima semana para aprender mais de Ti. É a nossa oração a Deus, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a breve volta de Jesus, e todos digam amém.